Filipenses, capítulo 2. Amém? E diz o seguinte, Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Você pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, essa carta aos Filipenses, segundo os teólogos, ela é considerada como uma das mais belas do Novo Testamento. Por quê? Porque quando a gente lê, a gente vê um transbordar de alegria, de generosidade, de entusiasmo. Contudo, a gente também observa nessa carta, apesar dela ser uma das mais belas de todo esse transbordar de alegria, generosidade, entusiasmo, a gente observa Paulo preocupado e falando sobre dois tipos de ameaças. A primeira delas, a ameaça interna, e a segunda, uma ameaça externa. A saber, a ameaça interna, a ameaça contra a unidade, contra a comunhão. E a ameaça externa, heresias doutrinárias. Na manhã de hoje nós vamos tratar apenas da ameaça interna. Apenas da ameaça interna. A unidade espiritual da igreja, ela é uma obra exclusiva de Deus. Nós, como igreja, a gente não pode produzir essa unidade, porque ela é uma obra do Espírito Santo. No entanto, compete a nós a manutenção dessa unidade. Amém? O que faz pessoas com mentes diferentes, ensinamentos diferentes, estarem unidas num só propósito? Espírito Santo. Então, compete a nós manter, compete a nós vivermos de tal forma a fazermos a manutenção daquilo que Deus estabelece, daquilo que somente Deus pode fazer. Então, compete a nós a manutenção dessa unidade. E essa unidade, essa koinonia, ela precisa ser mantida, preservada com diligência, com zelo, com esmero, com cuidado. Porque todos nós, voluntariamente, nos propusemos a servir a Jesus através da igreja local, a saber, Igreja Bíblica Cristã, aqui em Laranjal. Amém? Estamos falando daqui de nós.
e nela crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Sendo assim, nós precisamos viver em unidade e em humildade. Amém? Essa foi uma pequena introdução que nós escrevemos aqui. E a gente vê, o primeiro ponto, a gente colocou aqui como subtítulo, como um só. Aliás, me perdoem, por favor, eu esqueci de dar um título, um tema para essa mensagem. E o tema é uma ameaça à unidade. O tema dessa mensagem é uma ameaça à unidade. Voltando aqui, o primeiro ponto que nós queremos tratar como um só. E, obviamente, ele está no versículo 2. Eu vou ler o primeiro também, mas em seguida a gente lê o 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Numa outra versão, o entendimento ele parece aumentar, porque diz assim, na versão NVI: completem a minha alegria, Paulo escrevendo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não dá para entender um pouquinho melhor do que é a versão mais rebuscada? Paulo ele está dizendo, olha, vamos completar, vamos fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Não apenas a generosidade, como nós lemos aqui, que fala dessa carta, não apenas a alegria, não apenas o entusiasmo na obra do Senhor, mas vamos ter uma vida com Deus completa. Sejamos um só. Tenhamos apenas um modo de pensar, tenhamos apenas um modo de agir, uma só atitude, que paire sobre nós apenas um Espírito, um mesmo Espírito. Havia essa ameaça no meio dos irmãos, de não estarem unidos. É claro, irmãos, que Paulo, ele estava se referindo, quando ele disse um só modo de pensar, um mesmo amor, ele está falando da palavra, ele está se referindo à palavra. Nós somos seres humanos, nós somos cada um ser individual, cada um indivíduo. É natural, irmãos, que em alguns aspectos haja divergência de ideias. Isso é natural, faz parte do ser humano. E eu quero deixar isso muito claro. Mas o que eu entendo aqui, o que Paulo chama para todos a unidade, a uma só fé, a um só pensamento, a um só agir, é que apesar das diferenças que naturalmente existem, das divergências aqui que naturalmente existem, ele não está dizendo que todo mundo é obrigado a pensar a mesma coisa. Não. Pelo menos até onde eu entendi. Mas que deve haver, principalmente quando há uma divergência, deve haver algo chamado humildade. Humildade para que possamos aceitar
algumas divergências, algumas diferenças que podem aparecer no meio da congregação do povo de Deus e nos unirmos, apesar dessas diferenças, em prol de um só objetivo. E qual o objetivo? A glória de Deus. Como indivíduos é natural. Nem minha filha pensa igual a mim em muitos aspectos. E eu não vou obrigá-la a fazer isso. Mas há um vínculo maior. O amor. O temor ao Senhor. É isso que precisa ficar patente no nosso meio, irmãos, para que nós possamos andar como um só, para que nós possamos agir de uma só forma, para que nós possamos falar a mesma língua, apesar das diferenças. Quem nos une é o Senhor. E nós precisamos compreender isso, que precisamos ser como um só. Amados, nada compromete mais a unidade do que os cristãos, os amados irmãos, estarem engajados no serviço a Deus, sem a unidade. Nada mais compromete o trabalho, o serviço a Deus. Nada prejudica tanto a unidade do que trabalhar, do que servir ao Senhor sem essa unidade. E por isso, Paulo escreveu uma carta maravilhosa, mas no meio dessa maravilha, dessa alegria, desse regozijo, ele precisou tratar desse assunto para com essa igreja, porque ele estava observando coisas acontecendo no meio da congregação que ameaçavam o todo, que ameaçavam a unidade. Precisamos ser um, amados. Precisamos ser um. Volto a repetir, ninguém aqui é igual a ninguém. Cada um tem as suas peculiaridades. Cada um tem o seu jeito de falar. Alguém enfatizou isso lá no encontro de pastores, né? Eu achei muito interessante. Ninguém imita o pastor Alan. Foi alguém comentou lá. No entanto, o vínculo que nos une é o amor. É Cristo, é o Espírito Santo. Precisamos ser um. O próprio Jesus orou por mim e por você. Lá em João, no capítulo 17, a partir do versículo 21, ele já vinha falando sobre sermos um. Mas em João 17, versículo 21, ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. O próprio Senhor Jesus orou por nós para que houvesse a unidade. E não uma unidade velada, mas que houvesse de fato uma unidade genuína no meio da congregação. É claro que Jesus não está falando só da gente aqui, está falando de toda a igreja espalhada pela face da terra. Mas essa unidade também começa na congregação, começa aqui através de nós, em outras congregações. É muito importante, amados, nós observarmos, nós sermos cuidadosos e diligentes
no que diz respeito a esse aspecto, porque há alguém muito interessado em que a nossa unidade esteja ameaçada e comprometida, porque dessa forma não suportaremos as investidas que o inferno trará e traz contra nós. Satanás é o mais interessado em que não haja unidade, em que não haja humildade, em que não haja submissão. Ele é o mais interessado em que não haja o desejo de servir um ao outro em amor, não por obrigação. Ele é o mais interessado nisso tudo. Mas há poder no nome de Jesus. Porque essa ameaça à unidade, que infelizmente o Senhor ministrou ao meu coração, que há aqui nesse lugar, nessa manhã já caiu por terra pelo poder que há no nome de Jesus. E por falar em humildade, a segunda parte, versículo 3, diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. A humildade, irmãos, provém do conhecimento de Deus e de um correto conhecimento de nós a nosso próprio respeito. A humildade provém de nós conhecermos a Deus e dentro desse conhecimento a Deus, nós conhecermos a nós mesmos. E que, por sua vez, conhecendo a Deus e conhecendo a nós mesmos, nós somos colocados numa correta perspectiva em relação ao nosso próximo, ao nosso irmão. A gente olha o nosso irmão como alguém superior a nós. Isso não significa que eu vou olhar o meu irmão e vou ter uma baixa autoestima ao meu respeito. Não, não é isso. É o desejo que é gerado. Eu olho para Deus, eu olho para mim e vejo o quão insignificante eu sou e vejo o quão grande Ele é e o que Ele fez e faz por mim. E olho para o meu irmão e digo, ele é igual a mim, a mesma natureza. Então eu vou servir ao meu irmão da melhor forma, porque Deus não está me julgando por tudo que eu fiz. Ele me perdoou, Ele me salvou, Ele me restaurou, Ele me resgatou. E por que o meu irmão não pode ser tratado como Deus me trata? Com amor. Deus te trata com amor? Apesar de tudo que você já fez, apesar da sua história de vida, apesar do seu imerecimento, não sei nem se existe a palavra do seu não merecimento, de ser alcançado por Ele. Então olhe para o seu irmão como alguém que também precisa ser tratado com zelo, com carinho, com cuidado, como Deus tem o trabalho, o zelo por você. Vamos servir uns aos outros com a perspectiva correta, olhando para Deus e vendo quão grande Ele é. Tem um trecho de uma canção, um pequeno trecho que me veio à memória agora, que diz assim: indigno assim, eu reconheço que a salvação vem pelo Filho de Deus. Quem é o indigno? Eu. Então eu não posso olhar para o meu irmão com um sentimento de altivez.
Eu não posso olhar para o meu irmão com um sentimento altivo, alto, ou de me sentir que eu sei mais, ou, sabe, de que eu posso mais. Não! Não! A misericórdia de Deus foi que me alcançou. Foi misericórdia, foi graça, ou seja, eu não merecia. Eu nunca fiz nada por merecer, pelo contrário, eu vivia fazendo coisas que demonstravam que eu não merecia. Mas ainda assim, Deus, através do seu Filho Jesus, ofereceu para mim o perdão, o resgate, a oportunidade de mudança de vida. Então, humildemente, eu preciso olhar para o meu irmão e olhar como alguém maior do que eu. Se eu sou grato a Deus pelo seu amor por mim, eu vou servir ao meu irmão com alegria, não por obrigação. Eu vou fazer o meu melhor trabalho, não por causa da obrigação, mas por amor ao Senhor, por entender que os meus irmãos merecem o meu melhor. Porque eu era indigno, mas o Senhor me tornou digno. Não por algo que eu tenha feito, mas pelo que Ele fez. Se nós estamos aqui reunidos, foi por causa dEle. Não foi por causa de nenhum de nós, mas foi por causa dele, foi por causa do sangue dele derramado, foi por causa da graça, foi por causa da misericórdia de Deus. Vivamos em humildade. Enquanto ambição, egoísmo, orgulho, o espírito independente e o preconceito arruinam a unidade da igreja. A humildade genuína edifica a igreja, fortalece. Precisamos ser um, amados irmãos. Precisamos ser um. Sejamos humildes. Quando existe algo de que não concordamos, desde que não seja o pecado, é claro, é importante, em primeiro lugar, orar ao Senhor. Porque talvez a inquietação esteja em você. E por que eu digo isso? Porque eu sempre pratiquei isso. Em primeiro lugar, ore ao Senhor. Deus, eu não concordo com aquela atitude. Eu não concordo com aquela orientação, Senhor. E por isso eu não vou fazer? É assim? Não, irmãos. A primeira coisa é orarmos. Senhor, eu estou tendo dificuldade com isso. Senhor, isso não bate para mim, Senhor. Ora ao Senhor, clama ao Senhor. Senhor, se tem algo que eu não esteja enxergando, Senhor, muda o meu coração, muda a minha sorte, muda meu pensamento, para que eu não seja alguém que se opõe, Senhor amado, mas que eu seja juntamente com todos um, Senhor. Que eu não seja, Senhor, aquele que se opõe, Pai, aquele que resiste, Senhor, mas que eu seja aquele, Pai amado, que está disposto a servir, e servir com amor, e servir com alegria. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Seja num departamento, por exemplo. Vou citar como exemplo o Ministério de Louvor. O evangelista Cleiton, olha, nós vamos fazer assim, assim, assim. Aí alguém, peraí, cara, assim. Poxa, para mim não dá, não. Ora. É o primeiro passo. Orou,
chama ele num canto. Meu irmão, me explica melhor, eu não entendi, eu estou com dificuldade. Isso se aplica a mim também, irmãos. Isso se aplica a mim também. Aliás, já é o terceiro ponto. O servir. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Como eu disse, nós somos voluntários no serviço ao Senhor. Eu não estou aqui obrigado. Eu estou aqui por amor. Embora hoje eu viva integralmente pela obra, eu estou aqui por amor. Eu não fui obrigado a estar aqui. E eu creio também que nenhum de vocês foi obrigado a estar aqui. Eu creio que vocês estão aqui por amor. Por reconhecer o cuidado do Senhor, o chamado do Senhor. Eu só estou aqui porque o Senhor agiu de tal forma que eu estivesse. Por mim mesmo, eu não teria vindo para cá, eu moro aqui do lado. Quando eu estava construindo minha casa aqui do lado, eu passava por aqui vindo de outro bairro, e eu via uma igreja pertinho da minha casa. Eu me lembro, Vânia falava, aqui filho, uma igreja pertinho da nossa casa, onde a gente vai morar. Há 20 e poucos anos atrás, quando a gente construiu nossa casa aqui. E eu nunca me interessei em vir congregar aqui. Mas o Senhor já tinha um propósito, e eu não sabia. Então o Senhor nos plantou, o Senhor nos trouxe. E nós dissemos, sim, Senhor. Porque mesmo o Senhor tendo me trazido, eu poderia dizer, não, eu vou procurar um outro lugar. Mas ao chegar aqui, o meu propósito era ficar era só uma passagem. Mas aí Deus olhou para o meu coração, não, filho, não é assim não. Vai ser para você ficar mesmo. E assim aconteceu. Mas eu precisei dizer sim ao Senhor. E as coisas foram acontecendo. E é importante, irmãos, atentarmos para que no nosso serviço ao Senhor nós possamos agir e trabalhar pelo próximo, pelo outro, o que Paulo ensina aqui. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Às vezes a gente precisa tomar alguma decisão que às vezes desagrada um e desagrada outro, mas é pelo bem dos outros, não é para o meu bem. É pensando no todo. Para a honra e para a glória de Deus, mas pensando no todo. A gente não consegue agradar a todos, infelizmente. Mas é importante nós nos enquadrarmos, mas é importante nós nos unirmos num só coração, num só amor, numa só fé. Entendendo que Deus usa pessoas para que nós sejamos corrigidos, para que nós venhamos a crescer. Ao longo da minha vida, Deus me fez crescer nesse aspecto. Deus me fez crescer. Deus me fez praticar isso que eu estou falando para vocês. Tiveram momentos, eu falo dentro da igreja,
em que as coisas, eu via algumas coisas e não concordava. E o que eu fazia? Questionava, batia o pé, encarava? Não. Orava. A primeira coisa que eu falava: Senhor, eu acho que eu estou com algum problema, porque eu não estou entendendo isso que está sendo falado, o que está sendo feito. Eu me colocava. Me ajuda, Pai, porque eu estou com dificuldade. Era a primeira coisa que eu fazia. E até hoje, se eu vejo alguma coisa, eu falo dessa forma com o Senhor. Porque é tão fácil a gente apontar para o outro, né? É tão fácil a gente olhar para o outro lá: Senhor, está fazendo daquele jeito? Está errado. É fácil a gente fazer isso. Mas é difícil a gente chegar: poxa, eu estou errado. A princípio sou eu que estou errado. Então, Senhor, me mostra como é a forma correta. Me ajuda. Me ajuda a me submeter, me ajuda a me humilhar. Se assim for do seu desejo, Senhor. Mas tão somente, Pai, eu quero estar junto. Eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor me colocou. Eu estou aqui porque o Senhor me plantou, Pai. Eu estou aqui porque eu quero servir ao Senhor com alegria e servir aos meus irmãos, ó Pai. O conceito de igreja é esse, irmãos. É servirmos uns aos outros. Primeiro servirmos ao Senhor e depois servirmos uns aos outros. Eu não posso estar aqui pelo meu bel prazer, para me promover. Não, não posso. Até porque se eu estivesse fazendo isso, vocês deveriam ser o primeiro a ligar para o pastor e falar: ó, pode tirar ele de lá. Pode tirar. Está querendo se promover. Está indo contra a palavra. Vocês têm por obrigação fazer isso. Por obrigação. Ou senão chama o pastor Geraldo: pastor, estou vendo uma situação ali, o pastor Júlio. Se vocês me virem fazendo algo contrário à palavra, por favor, vocês têm essa liberdade. Mas nós precisamos ver o que é melhor para o próximo, para o outro, e não para nós mesmos. Sabe por quê? Porque no conceito de igreja, quando você dá, aí é que você recebe. Não é isso? Não é o princípio da palavra de Deus? Então, quando você está preocupado em servir ao outro, quando você está preocupado no bem-estar do próximo, do outro, Deus está trabalhando, Deus está cuidando também de que outros estejam preocupados com o seu bem-estar. É algo recíproco, é algo cíclico. Isso é sermos igreja do Senhor. Por isso é importante pedirmos ajuda em diversos momentos, como aconteceu ontem. Foi até o irmão Roberto que orou por mim. Lá na sala eu pedi: irmão Roberto, o senhor ora? Juntamente com os demais irmãos. É importante, irmãos, nós vivenciarmos essa unidade. Em diversas outras situações em que haja a necessidade. Porque isso também é unidade. É importante. Como nós estamos falando, nós somos voluntários. Ninguém está aqui obrigado. E uma vez que nos voluntariamos, algo foi ligado no céu, sim ou não? Hã? Eu vim para cá. Eu me dispus a estar debaixo de uma autoridade humana. E eu preciso honrá-la. Eu quero deixar claro para você que, como responsável pela congregação, o que eu digo não é lei. Deixar claro para você. O que eu peço não é lei, mas o que a palavra diz é lei. Eu posso falar qualquer coisa para vocês. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Não é lei. Mas a lei está aqui, ó.
Nosso livro de regra, fé e prática. É a palavra de Deus. É ela quem norteia o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No entanto, irmãos, embora eu não seja um ditador para dar ordens, o Senhor me colocou aqui para tomar conta do rebanho dele. O Senhor delegou a mim essa função. E como é difícil. Como é pesado. Como é temeroso fazer isso. Porque antigamente, eu chegava para o meu pastor Alan, quando eu via alguma coisa, algumas vezes aconteceu isso. Talvez vocês nem saibam. Eu chegava lá no gabinete, lá com ele, pastor, isso. Poxa, isso aqui, pastor, é assim? Poxa, isso aqui está me incomodando e tal. E agora, que eu que tenho que tomar a decisão? Antes não, antes você vê uma coisa, vê outra, aquela coisa toda. Aí você joga. Você sente aquilo ali, não está legal, né? Assim, né? E agora que você precisa tomar a decisão? Não é fácil. De vez em quando eu ligo para ele, peço ajuda. Claro, oração também. Mas em muitos momentos eu peço ajuda a ele. Mas é difícil, irmãos. Não é fácil. Há um temor muito grande. Porque a Bíblia declara que a quem mais é dado, mais se lhe requererá. E isso fica martelando na minha mente o tempo todo. Oh, Jesus amado. Isso martela na minha mente o tempo todo. Então eu preciso fazer o meu melhor. Embora talvez eu tenha a dificuldade de me fazer entender completamente. Mas é importante, irmãos, nós compreendermos que há um governo que Deus estabeleceu, e um governo humano. Aliás, a gente vê isso na palavra, eu não estou fugindo da palavra. Desde Gênesis é assim, até os dias de hoje. Desde quando Deus estabeleceu Adão como o governo, naquele momento, no jardim. Mas só tinha bicho, amém, mas depois veio Eva. E ele continuou sendo o governo, só para relembrar para vocês. E quando houve a queda, para quem ele foi perguntar? Foi para Eva que tinha comido? Sim ou não? Não, foi para quem? Para o responsável. Sim ou não? Vocês lembram disso? Isso tudo para basear o que eu estou dizendo para vocês. Desde o início é assim. Deus usa pessoas. Isso não significa que Deus não vai usar vocês para falar comigo. Diversas vezes isso já aconteceu. Diversas vezes eu já pedi conselho. Mas quem tem a última palavra aqui sou eu. Diversas sugestões já me foram dadas e algumas delas foram aproveitadas, sim. Mas no que diz respeito à unidade, para que nós não tenhamos a unidade ameaçada, é importante, irmãos, nós acatarmos aquilo que o mordomo, que sou eu, pede. Eu não mando, irmãos, eu peço. Todos nós somos voluntários aqui, inclusive eu. É importante. E ainda que eu diga não para você, é importante para você ouvir um não. E ainda que eu dê uma instrução que você já sabe, Deus está querendo tratar alguma coisa em você. Enxerga isso. Enxerga isso. E quando eu pedir alguma coisa para você ou algum outro pastor,
ou no seu departamento, enxergue isso como uma oportunidade que Deus está te dando para crescer em amor, em unidade. O Senhor me fez assim, o Senhor me fez crescer dessa forma e tem me feito crescer assim, irmãos. Nós precisamos viver em unidade. A palavra de Deus é a nossa lei, amados irmãos. A palavra de Deus é a nossa lei. E Deus irá julgar a intenção do nosso coração de acordo com a palavra. Embora eu tenha falado aqui que o que eu digo não é lei aqui. Mas Deus vai olhar para o seu coração, ou para o meu coração, quando o pastor Alan me dá alguma instrução. Se eu não fizer, Deus vai olhar o meu coração e vai ver a intenção e vai julgar segundo a palavra. Você consegue entender isso que eu estou dizendo? Ah, faz isso. Não, não é uma lei. É um pedido. Você escolhe fazer ou não. E tem gente que faz porque o pastor pediu. Não, faça com amor. Faça com amor. Faça como se fosse para o Senhor. Faça como se o Senhor estivesse desejando aquilo para a honra e para a glória do nome dEle. Para que possamos viver num ambiente repleto de unidade. E por que a gente está falando sobre tudo isso? Porque já faz muito tempo que muitas orientações são dadas e poucas são atendidas. E eu venho orando ao Senhor em relação a isso. E a minha pergunta para nós aqui é: onde nós queremos chegar? Se a gente quer ser um clube que prega a palavra, ou se a gente quer chegar na glória, onde é que a gente quer chegar? Uma das coisas que eu sempre falo para quem chega na igreja, quer ser membro, embora sejamos voluntários, mesmo como voluntários, a gente tem os nossos deveres. E qual é o dever de cada um de nós aqui? Congregar. Talvez você não esteja se dando conta de que a sua atitude é uma ameaça à unidade. Talvez você nunca tenha se dado conta disso. Mas quando o pastor chega aqui e fala: irmãos, nós precisamos congregar nesses dias do fim. Aí chega em outros dias, eu sei que é mais difícil. Quero deixar isso muito claro. Mas eu sei também que tem gente que pode estar aqui na quarta-feira, por exemplo. E o número de irmãos na quarta-feira ou fora de dia de ceia é bem menor do que esse aqui. Estão atendendo a algo que não é impossível de ser feito? Não, não estão. Há uma ameaça à unidade quando se dá uma instrução e não se faz. E eu não estou pedindo para ninguém pecar. Eu não estou pedindo para ninguém ficar em casa. Eu estou cumprindo o que diz a palavra de Deus. Inclusive está ali no quadro de avisos. Estejam juntos, tenham sabedoria, porque agora falta pouco. 2018, antes do problema que a gente teve mundial aqui, já estava ali no quadro. O pastor Alan colocou, porque o Espírito Santo falou com ele. Está lá no quadro.
Falar nisso, eu ainda não renovei porque eu não sei que fonte é aquela. Pastor Geraldo, se eu souber, depois renova lá aquele papel, por favor. Tá? Então isso é uma ameaça à unidade, irmãos. Você vê uma coisa que parece tão pequena, né? É dever de todos nós. Todo membro de uma igreja, o dever dele é congregar. É simples. Pelo menos para mim. Sabe por quê? Eu faço com amor. Eu sempre fiz com amor. Mesmo antes de estar dedicado à obra, eu sempre fiz com amor. Sempre fiz com amor. Então, o dever de qualquer um que é membro dessa igreja, de qualquer igreja, é estar nos cultos, é participar ativamente, ou melhor, é prestar ativamente um culto ao Senhor. Porque quem nos renova, quem nos dá o fôlego de vida, quem nos faz estar de pé, é quem? É o homem? Não, é o Senhor. Eu sei que alguns, têm alguma dificuldade. Inclusive, alguns irmãos já comentaram isso comigo. Não estou falando desses, não. Estou falando daqueles que podem, ou daqueles que eu não sei que têm alguma dificuldade porque nunca falaram. Mas, como um todo, isso acaba sendo uma ameaça à unidade, irmãos. Como eu disse, talvez você nunca tenha se dado conta disso. Nunca. Mas é uma ameaça. O obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. E está na palavra. Não é algo que o pastor estabeleceu. Quanto mais o tempo se aproxima, mais unidos nós devemos ficar, mais congregando nós devemos estar. Hebreus 10, 25. Não é coisa de um pastor fanático, mas é algo da palavra de Deus. Como é que está a sua vida devocional? Você tem feito sua leitura diária, a sua vida de oração, periodicamente o seu jejum? É um dever. Você se propôs a congregar? Você se propôs a estar numa igreja bíblica e cristã? Então é o seu dever ler a palavra todo dia, orar todo dia. É o meu dever ler a palavra todo dia, orar todo dia, periodicamente estar jejuando. Embora eu, Júlio, confesse que nessa semana eu tive essa dificuldade. Mas é nosso dever, como alguém que tem um nome escrito no livro da vida, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E a forma que a gente tem não são com experiências, mas é com a palavra de Deus. Deus dá as experiências? Sim. Mas a forma bíblica correta é a palavra de Deus, que não nos deixa errar. Uma outra coisa, encontro nos lares. Quantas vezes eu não já falei sobre encontro nos lares aqui? Eu posso contar no dedo das mãos, talvez. Quantos rostos que estão aqui hoje eu vejo nos encontros. Por quê? Porque eu frequento os dois que estão disponíveis. Volto a repetir, eu sei que tem gente que tem dificuldade, que às vezes mora mais distante. E quem está mais próximo? Na sexta-feira nós tivemos um testemunho lá, de que o assunto que nós estávamos tratando não era possível ser tratado num outro lugar, numa outra igreja. E o irmão e a irmã tiveram a liberdade de falar ali.
É uma continuação de um discipulado, irmãos. Na verdade, é um aperfeiçoamento de um discipulado. Aliás, tem gente que veio para a igreja, eu sugeri o discipulado e até hoje não fez. Até hoje. É uma obrigatoriedade? Não. Mas é importante. Para que haja um alinhamento de ideias. Para que não se fale qualquer coisa fora de um contexto bíblico. E para finalizar essa parte aqui que diz respeito a toda a igreja. Você chega atrasado no seu trabalho? Hã? Chega? Infelizmente, eu já cheguei atrasado no meu trabalho em alguns momentos. Mas eu sempre fui diligente para não chegar. O que mais me impressiona é que para Deus vale tudo, né? O Senhor sabe de todas as coisas. E isso eu não estou falando dos obreiros não, tá? Falando dos membros. Todos, né? Todos nós. É o dever de todos nós. A gente chega afoito. Como, irmãos? Como a gente vai ficar ali, Senhor? Toma o culto nas suas mãos. Seja cuidadoso, diligente na unidade. E por favor, hoje eu já não consigo mais aceitar a desculpa de que você mora longe. Sabe por quê? Você provavelmente mora bem distante do seu trabalho e você consegue chegar no horário no seu trabalho. Como eu chegava. Poucas vezes eu cheguei atrasado. Só que para Deus é diferente, né? Ou a gente não vem para o culto, ou a gente... Isso é uma ameaça à unidade, irmãos. Ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não tenha esse entendimento, isso é uma ameaça. Precisamos ser cuidadosos. O culto já começou, a pessoa está chegando, aí a outra está orando aqui, aí você, naturalmente, isso é natural, você quer saudar o irmão está orando ali, você toca no irmão, tira a concentração do outro. Por que não faz isso antes? Antes do início do culto. São coisas pequenas e que a gente muitas vezes não se atenta. Eu sei que há batalha espiritual, tá? Já falamos sobre isso aqui. Há batalha espiritual, irmãos. Nos lares, antes de vir para a igreja, eu sei que há. Mas isso tudo é importante que nós sejamos diligentes e vigilantes. Para que não venhamos a dar ocasião para o mal, para o inimigo prevalecer, para ameaçarmos a unidade. Nós estamos finalizando. E quanto àqueles que foram separados ao serviço da casa de Deus? Porque o que nós acabamos de dizer é para todos, para mim e para todos. E quanto aos do corpo diaconal, aos evangelistas, aos pastores, eu me incluo nisso. Tudo isso que nós já falamos para toda a igreja, nós devemos ser os primeiros. Devemos ser exemplos dos outros. Devemos ser exemplos em acatar aquilo que o mordomo pede, para que quando você, no seu departamento, pedir, também seja atendido.
para que haja unidade. Eu não vejo como um peso pedir para que cheguem meia hora antes. Não é porque eu moro perto não, irmãos. É porque eu já servi em outra igreja e chegava antes também, morando aqui sem carro. E a questão do trabalho também, né? A maioria chega bem antes. Não é um peso. Mas eu creio que se a gente coloca um pouco mais de amor, um pouco mais de humildade, a gente consegue fazer. E não colocar, e não ameaçar a unidade. Eu sei que isso não deve acontecer, mas muitas das vezes os membros olham para os obreiros, as atitudes dos obreiros. Eu sei que cada um vai dar conta de si, mas em alguns momentos os membros acabam olhando para as atitudes dos obreiros. E você que voluntariamente aceitou o chamado, você tem dado esse exemplo? Um exemplo de um obreiro aprovado, de alguém que é o exemplo? Que é o exemplo para estar aqui, seja para organizar alguma coisa, seja para estar orando, ou seja apenas para estar recebendo os irmãos que estão chegando. Tem sido esse exemplo? Ou aquilo, ou a sua atitude tem sido uma ameaça à unidade? Relembrando que essa igreja de Filipenses, essa carta transbordava alegria, generosidade e entusiasmo. Eu amo estar aqui com vocês. Eu amo cultuar a Deus aqui com vocês. Mas é importante nós advertirmos sobre essa ameaça. É importante. Hoje mesmo, enquanto eu escrevia, eu me lembrava no ano passado sobre a unidade que eu até mencionei isso para o pastor Alan, quando nós fizemos um mutirão aqui. Nossa, aquele, sabe, você sentia no ar aquela alegria, aquela satisfação, as irmãs aqui dentro lavando, trabalhando, os irmãos lá fora pintando, cortando. Eu comentei isso com o pastor Alan. Falei, pastor, um clima, e é maravilhoso estarmos juntos, é maravilhoso te abraçar, mas é importante advertir você, nos advertir dessa ameaça que ronda o nosso arraial. Que cada um aqui, irmãos, possa ser cuidadoso, não atentando apenas para si, mas para o que é dos outros. Aquele que está escalado na portaria, chega cedo. Aqueles que são os obreiros, isso já não é de agora, cheguem cedo. Meia hora antes de começar o culto, todo mundo sabe disso. E é importante falar aqui diante da igreja. É muito importante. Seja para organizar, seja para arrumar, ou simplesmente receber os irmãos que estão chegando. São coisas pequenas, irmãos, que podem estar ameaçando a unidade no nosso arraial. E eu espero em Deus, que haja uma mudança. Não é porque eu estou falando, mas porque é para o Senhor. Para que possamos ser melhor ainda organizados. Para que possamos recepcionar melhor ainda os nossos irmãos. Para que em pequenas coisas possamos estar completamente unidos.
seja não chegar cedo, seja não realizar das suas atividades, seja não cumprir um horário de uma mensagem, uma pregação. Infelizmente, hoje eu não consegui fazer isso. Mas é importante nós atendermos essa orientação. É muito importante. Eu vou finalizar com mais 3 versículos aqui. O primeiro, Mateus capítulo 25, versículo 21, que diz: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O próximo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o último versículo aqui de hoje, de agora de manhã: Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, mas como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Somente até aqui. A penúltima referência, 2 Timóteo 2,15, e a última, Colossenses 3, de 22 a 24. Eu convido você a se colocar de pé. Senhor meu Deus, que todos nós possamos entender sobre essa grave ameaça à unidade, Pai. Quando, em pequenos detalhes, nós não conseguimos atender a uma necessidade. Quando em pequenos detalhes nós não conseguimos, ó Senhor, acatar a um pedido. Quando nós não somos humildes para tentar se adequar. Quando o orgulho tenta subir ao nosso coração. Senhor, tem misericórdia de nós. Que nós venhamos a diminuir, Pai, a começar por mim. Eu não sou nada. Eu apenas vou prestar contas ao Senhor de toda essa responsabilidade que me foi confiada. Eu não sou melhor do que meus irmãos. Aliás, eu enxergo muitos deles, ó Senhor, mais aptos do que eu para estarem, Senhor, cumprindo esse papel que hoje eu cumpro, Pai. Mas aprove ao Senhor me chamar. E que todos nós possamos entender que trabalhamos em primeiro lugar para o Senhor e uns para os outros, ó Senhor, para a glória do Teu nome. Gera esse entendimento nos corações. Gera esse entendimento, Pai. Para o louvor da Tua glória, eu te peço, Pai, em nome de Jesus.
Que cada um venha ser o mais cuidadoso possível, Senhor, com o seu serviço, com o seu trabalho, ou simplesmente na prestação do seu culto a Ti, Pai. Que haja zelo, cuidado, temor e tremor, Pai, para que a nossa unidade não seja ameaçada, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter me advertido quanto a isso. E muito obrigado por ter também procurado trazer isso para a Tua igreja. Em nome de Jesus.